Bom dia, senhoras e senhores. Retomamos aqui a nossa 84ª sessão virtual ordinária do dia 8 de dezembro de 2021 e anuncio processo de recurso de número 3267/2013, auto de infração 2013-12217, em que recorrente Claro S.A., recorrido Célio Julgamento per instância, conselheiro relator, doutor Saulo Gonçalves Santos. Temos como julgamento de primeira instância parcial procedente, então aqui no caso há também um recurso de ofício, o reexame necessário. A assessoria processual tributária também sugere a parcial procedência. Temos aqui presente para fazer sustentação oral a doutora Renata Cunha, que no momento oportuno concederia a palavra para sustentação oral. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator, doutor Saulo Gonçalves Santos, para início do processo anunciado. Então, senhoras e senhores, trata-se aqui do auto de infração número 2013-12-217, que tem como recorrente Claro S.A. e recorrido cédula de julgamento de primeira instância. A ementa consta, então, no seguinte sentido: trata o auto de infração 2013-12-217-4 da seguinte acusação fiscal: lançar crédito indevido de ICMS proveniente da operação de entrada de bem ou mercadoria para o ativo permanente do estabelecimento. O contribuinte registrou e aproveitou indevidamente, no exercício de 2010, crédito de ICMS no total de R$ 4.172.172,95, decorrente de entradas de bens destinados ao ativo permanente. Nas informações complementares, os agentes fiscais descrevem: a empresa autuada aproveitou indevidamente, durante o ano de 2010, crédito de ICMS no total de R$ 4.172.142,95, relativos a entradas de bens destinados ao ativo permanente, resultante de erro de preenchimento do livro de controle de crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP, conforme planilhas de cálculos em anexo e este auto de infração. No caderno processual estão anexados todos os documentos ao procedimento de fiscalização. A empresa resignada, com a lavratura do auto de infração, ingressa com impugnação às folhas 76132 dos autos. A julgadora singular, diante dos pontos trazidos na impugnação, requer uma perícia nos termos das folhas 196 e 197, com laudo pericial que dormita as folhas 201 e 210. A empresa apresenta manifestação sobre o laudo pericial às folhas 271 e 273, aduzindo vários pontos que entende que merece reforma o laudo pericial. A julgadora singular proferiu decisão pela parcial procedência do auto de infração, com base no que consta do artigo 60, parágrafo 13 do Decreto 24.569, com a penalidade incerta no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 12.670. A empresa autuada, inconformada com a decisão singular, apresentou recurso voluntário, alegando diversos pontos, como prejudicialidade do saldo credor, acumulado pela recorrente em 31 de dezembro de 2009, nulidade da decisão de primeira instância, diante da falta de enfrentamento das questões trazidas pela recorrente, do correto saldo credor acumulado pela recorrente, direito ao crédito em relação às transferências interestaduais, da devida baixa dos créditos relativos às entradas de bens no ativo permanente, após o término do prazo de 48 meses, entradas ocorridas em 2010, da possibilidade de aproveitamento de créditos já escriturados, relativos aos anos de 2010, das operações realizadas pela recorrente sem débito do imposto, reparo e conserto de equipamento, saída de natureza transitória, em que não há circulação jurídica, das operações com brindes ou doações, atividade tributada pelo ICMS, que deve integrar o cálculo do CIAP, das operações de transferências das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, operação já devidamente tributada,
das receitas decorrentes da utilização de cartões pré-pagos, ICMS devido quando da ativação dos créditos, da necessidade de perícia fiscal. Por fim, requer que seja reformada a decisão de primeira instância, anulando o auto de infração e julgando improcedente. Presente autuação tem como fato a constatação de crédito indevido, pois o contribuinte registrou e aproveitou o crédito referente à entrada de bens destinados ao ativo permanente nos exercícios de 2010, no valor de R$ 4.172.142,95, em multa de igual valor. Quanto ao pedido de nulidade, a julgadora decidiu com base no lado pericial que no período de perícia foram elencados os pontos trazidos na peça impugnatória, os quais foram examinados pelo perito, que manifestou seu entendimento das questões. Portanto, inexistindo violação ao princípio contraditório e ampla defesa. Mais adiante, no que trata ao direito de crédito, para fazer a compensação com o débito, convém trazer o estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar 87/96, que diz estar condicionada à idoneidade da documentação fiscal e da escrituração dos prazos e condições estabelecidas na legislação. De acordo com a Lei Complementar 87, artigo 20, parágrafo 5º, 1 a 7, estabelece as condições relativas aos créditos decorrentes de entradas de mercadorias no estabelecimento destinados ao ativo permanente. Para ratificar este posicionamento, notício disposto no artigo 123, inciso 2A da Lei 12.670, que considera indevido crédito todo aquele que escriturado na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. Insta destacar que o agente afirma que nas saídas tributárias levou em conta os valores relativos às saídas do CFOP 5405, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro em operações com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Contudo, existe questionamento por parte da recorrente de que parte destas operações não foram levadas em conta no trabalho do agente fiscal. No laudo pericial, ficou claro que as operações com cartões pré-pagos já foram consideradas na base de cálculo do coeficiente do crédito e que os autos de infração citados pela recorrente não alteram os saldos acumulados de crédito, apurados pela fiscalização dos exercícios de 2006 a 2009. Assim, levando em conta os pontos trazidos na manifestação do lado pericial e das questões, existem 3 pontos que merecem aí ser mais esclarecidos e podem ser refeitos pela perícia, né? Que isso aí vai ser debatido no momento oportuno. Portanto, a assessoria processual tributária se manifestou no sentido de que a recorrente teria razão e devendo ser refeitos pela perícia os seguintes questões: operações realizadas pela recorrente sem débito do imposto, retorno e conserto de equipamento, CFOP 5915-6915, saída de natureza transitória e de que não há circulação jurídica, devem ser excluídas do denominador da equação, uma vez no total das operações deve estar apenas as saídas definitivas. Das operações com brindes ou doações, atividades tributadas pelo ICMS deve integrar o cálculo do CIAP, devem ser incluídas no numerador e no denominador da equação, uma vez que são tributadas. Verificar se as operações de transferência de mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária, operações tributadas, foram efetivamente incluídas no numerador da equação, já que são operações tributadas, apenas a saída será sem o débito do imposto. Assim, nesse sentido, a assessoria processual tributária opinou pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento em parte, enviando os autos do processo para a perícia com os pontos mencionados e, por outro lado, se o colegiado entender que não precisa de perícia, deve ser confirmado o julgamento do julgador singular. Então, esses são os fatos que ora submeto à consideração desta Câmara. Obrigado, doutor Saulo. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Zeno Neto, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros,
doutora Renata, seja muito bem-vinda. Paulinha, nossa secretária. Bem, o que nós temos aqui, eu e o relator foi muito objetivo até, quando ele aponta que, no caso da apropriação de crédito de bens de ativo, que é o objeto do auto de infração, os únicos pontos que mereceriam ser observados seriam em relação das operações realizadas pela recorrente, no que se refere a conserto de equipamentos, cujas saídas não são tributadas, remessa e retorno não são tributadas, que foram consideradas pelo agente fiscal, as operações com brindes e doações, no que se refere tanto à sua inclusão quanto no numerador, vez que essas operações são tributadas, e as operações de transferência de mercadoria sujeito ao regime de substituição tributária, que são tributadas e, portanto, devem ser incluídas na numeração do numerador, nos valores do numerador da equação. Mas a empresa, insatisfeita com o julgamento singular, ela aduz os seguintes argumentos em relação à apropriação de crédito bens de ativo. Que veja, o que se trata, o presente auto de infração, conforme relatado pelo Dr. Saulo, trata-se de apropriação de crédito de ICMS na aquisição de bens de ativo. Esse crédito ICMS, só relembrando, senhores, ele é apropriado proporcionalmente às saídas que são tributadas. Então, os bens de ativo permanente que concorreram para a produção de saídas tributadas, de produtos com saídas tributadas, ele vai gerar um crédito. Então, essa é a relação. Aquisição de bens de ativo permanente, em cuja aquisição ocorreu o pagamento do ICMS, e as mercadorias terão a saída, e esse bem de ativo poderá, então, ser o ICMS pago na aquisição desse bem de ativo poderá ser apropriado, desde que as mercadorias por ele produzidas tenham sido tributadas. Esse é o raciocínio lógico que foi utilizado na Lei Complementar 87. E esse crédito é apropriado, então, no período de 48 meses, mensalmente, de acordo com essas saídas tributadas a que me referi. Pois bem, o agente identificou, então, com base nessa equação, numerador e denominador, que havia um crédito apropriado indevidamente, porque o valor do crédito ele é apropriado em função das saídas tributadas e o total das saídas. Então, saídas tributadas, total da saída no denominador, você encontra um índice que vai identificar qual o percentual de crédito a ser apropriado a cada mês na aquisição, referente ao ICMS pago na aquisição do bem de ativo permanente. Bem, foi isso que o agente fiscal fez. Mas a recorrente vem aos autos, apesar de ter sido realizada a perícia e tal, mas ela vem aos autos e diz, olha, a perícia não se desincumbiu corretamente da tarefa, pois não foi considerado o saldo credor acumulado no exercício de dezembro de 2009. Vejam, senhores, que o período aqui de fiscalização refere-se a 2010, de janeiro a 1º de janeiro a dezembro de 2010. Então, ela diz, olha, não foi considerado o saldo credor acumulado pela recorrente em 31 de dezembro de 2009, enquanto pendente a análise do auto de infração número tal. Nem sei se esse auto de infração já foi julgado, não consegui verificar. Pois bem, mas o fato é que aqui não está tratando de apuração em si, porque esse argumento não procede.
porque aqui não se está tratando de apuração de apuração anual, em que, o levantamento quantitativo de estoque pega início e pega saída. Não, o que está se apurando aqui é a apropriação do crédito, especificamente daquela rubrica, a cada mês. Então, isso não tem esse levantamento ou análise definitiva acerca do auto-infração, que pode estar sendo questionado o saldo credor acumulado pela recorrente em 31 de dezembro e que, portanto, de 2009, que, portanto, podia ser apropriado em janeiro de 2010, isso não tem absolutamente nenhuma repercussão na infração aqui apontada. Porque, repito, a infração apontada, ela trata especificamente de uma rubrica, que é a apropriação de crédito do ICMS em cada mês, indevidamente. Então, esse argumento parece, no entendimento da Procuradoria, que não se aplica. E ele diz também que não teria se ocorrido a falta de enfrentamento no julgamento singular utilizado pela recorrente, o que resultaria também na nulidade do julgamento singular. Me parece que não, também não há nulidade no julgamento singular, porque o julgamento singular, inclusive, utilizou como fundamento a perícia que foi realizada. Quer dizer, o julgador singular solicitou a perícia e, a partir dessa perícia, que ele decidiu. Então, por si só, em relação a essa questão, ou seja, a decisão do julgador singular, levando em consideração a perícia que foi realizada, já demonstra o fundamento utilizado na decisão, na sua decisão. O correto saldo credor acumulado pela recorrente, que ela teria direito ao crédito em relação às transferências interestaduais. Bem, nesse item aí, conforme já manifestei logo no início, nos parece que sim, que essa questão, não no saldo credor acumulado pela recorrente, mas das transferências, deve ser considerado. Ela fala também a baixa dos créditos relativos à entrada de bem de ativo permanente após o término do prazo de 48 meses. Ora, mas nesse caso, se for levado em consideração, aqui haverá um aumento do saldo credor ou do crédito apropriado indevidamente. E isso teria mais a ver com compensação em si, com apuração. Eu tenho crédito de outros créditos, aquisição de mercadoria. Quer dizer que o saldo acumulado ele tem repercussão na apuração final, não na identificação do crédito apropriado indevidamente. O crédito apropriado indevidamente ele é crédito apropriado indevidamente, resulta da infração que aqui foi apontada. No que se refere às operações sem débito do imposto, que é o conserto, reparo e beneficiamento de equipamentos, que não há circulação jurídica, isso aí a Procuradoria também já se manifestou, entendendo que essas operações realmente devem ser excluídas do levantamento, bem como os brindes, que devem ser incluídos, porque são operação tributada, houve o pagamento do ICMS, e as transferências de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. No que se refere aos cartões pré-pagos, que ela disse que não foi utilizado, os cartões pré-pagos já foram, sim, considerados pela perícia. Então, em síntese, senhor presidente, me parece que o caso, sim, é a de realização de perícia, afastando esses argumentos que foram utilizados pela recorrente, mas considerando os pontos aqui que já foram apontados, os pontos apontados, está meio tautológico, mas está ecoando, mas as questões que foram apontadas pela consultoria nos itens A, B e C, ou seja, exclusão do denominador das operações referentes ao conserto de equipamentos, remessa para conserto, reparo, a inclusão no numerador e no denominador das operações com brindes e doações, que essas operações são tributadas, e as operações de transferência de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, que essas devem ser consideradas também, porque são operações tributadas. Então,
a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, pela realização de uma perícia, a fim de que esses pontos apontados sejam verificados. É nesse sentido. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Gena Neto. Passo, então, a palavra à doutora Renata Cunha, representante da empresa Claro. Bom dia, senhor presidente, procurador da Fazenda, demais conselheiros. O que acontece? Na verdade, como o procurador ressaltou muito bem, a recorrente pede que seja reconhecida a prejudicialidade desse julgamento com um auto de infração anterior, que já foi julgado e foi julgado favoravelmente. Em razão desse julgamento favorável no auto anterior, houve uma alteração no saldo credor e, por conta disso, a recorrente, de fato, reitera que a apuração do saldo credor, a partir do qual é calculado o valor que sobra de ICMS a pagar, há prejudicialidade, sim, com esses autos. Como o procurador muito bem ressaltou, a infração é pelo creditamento, pelo suposto creditamento indevido do CIAP, que são os créditos, né, decorrentes da aquisição de equipamentos para o ativo imobilizado. Só que o CIAP é uma conta que é feita a partir de um percentual que é calculado, e aí as operações que foram consideradas pela fiscalização como tributadas ou não tributadas para fins de apuração desse coeficiente, que é o mérito, de fato, como o procurador bem ressaltou, é o mérito dessa discussão, você aplica esse coeficiente do CIAP, que considera essas operações, né, que são mérito desse lançamento, mas você aplica esse coeficiente sobre o saldo credor. Então, o valor final... Gente, desculpa. Desculpa, mas a minha neném está doente. Aqui no Rio está todo mundo com H1N1, está um negócio assustador. Então, desculpa mesmo, voltando, o coeficiente do CIAP é aplicado sobre o saldo credor. Então, a alteração no percentual do saldo credor vai impactar, sim, no valor do crédito tributário, que é o objeto desse lançamento. Então, é por isso que a recorrente entende e reitera, né, o seu pedido de prejudicialidade, de modo que o processo baixe em diligência para que a fiscalização, a partir do novo saldo credor apurado, em razão da parcial procedência do auto anterior, possa verificar se mantém ou não o lançamento desse auto com os valores que foram apurados. Aí eu não sei, essa é uma questão prejudicial do nosso recurso, eu não sei, senhor presidente, se o senhor prefere enfrentar esse ponto ou se eu já passo para as outras considerações. Doutora Renata, só a título de esclarecimento, nos autos menciona o auto de infração 2012-02210, é esse auto que a senhora se refere? Isso. Ele foi julgado, em novembro. Dia 12 de novembro, pela segunda Câmara de Julgamento. E o julgamento foi pela procedência do feito fiscal. Ocorreu uma perícia, e no retorno desse processo, inclusive, eu localizei a ata. Eu peço até que a secretária, a doutora Ana Paula, possa localizar a ata. Essa ata, ela, do dia 12 de novembro, da segunda Câmara, ela menciona pela procedência do feito fiscal. Porque a senhora tinha falado parcial procedência, né? Porque na primeira a parcial procedência foi na primeira instância. Na segunda instância foi procedente, então, de acordo com o auto. Na segunda instância, manteve a decisão de primeira instância. Não foi dado provimento, não foi alterada a decisão de segunda instância, não. Por isso a minha dúvida. Na leitura que eu fiz, eu posso até fazer aqui, o processo 2012-02210, em que é recorrente, claro, e a cédula de julgamento, aqui tem que em 2019 foi deliberada a perícia e retornando à pauta.
no dia 12 de 11 de 2021, a segunda Câmara resolve, por decisão, negar provimento ao recurso e dar provimento ao reexame para modificar a decisão parcialmente condenatória e julgar procedente a acusação. Pelo menos a informação que eu tenho na ata é que modificar a decisão de parcial para procedência. Vou pedir para a Ana Paula localizar essa ata. Já teve publicação, senhor presidente, porque... Está no site. No site da Secretaria da Fazenda tem essa publicação. Mas, enquanto observa, peço à secretária para localizar, a senhora pode continuar com os argumentos de defesa, até porque envolve também o retorno ou não. Ana Paula, do dia 12 de 11 de 2021, da segunda Câmara. Quando foi mencionado, eu tive a curiosidade de verificar o auto 2012-02210, 12 de novembro de 2021, da segunda Câmara. Só para checar essa informação. Mas a senhora pode dar continuidade, até porque envolve também o retorno ou não à célula de perícia, né, como já mencionado pelo doutor Matheus Viana Neto. Então, senhor presidente, em relação... Eu até vou antecipar, porque a informação que eu tenho, eu não fiz a sustentação oral do outro recurso, só até para se eventualmente a informação que eu passei foi errada, eu realmente peço desculpas, mas a minha colega, Doutora Mayra. Oi? Doutora Mayra, né? De Oliveira. Isso. A informação que ela me passou foi de que foi mantida a parcial procedência da primeira instância. Então, e a gente não tem aqui a publicação do acórdão. Então, se eventualmente o que eu falei não for verdade, eu até realmente peço desculpas, não tem nenhuma má-fé aqui da minha parte. Mas... porque realmente a informação que ela me passou é que foi mantida a parcial procedência e que ainda não tinha sido publicada. Então, eu realmente nem tenho como confirmar que isso aqui rápido. Mas, para também não tomar muito tempo desse conselho, em relação às demais rubricas, né, que no recurso nós pormenorizamos individualmente os pontos sobre os quais houve divergência entre o cálculo da empresa e o cálculo do fiscal para chegar ao coeficiente. A empresa demonstrou que algumas operações, e aí nesse ponto até houve procedência na primeira instância, que são as transferências entre estabelecimentos, as operações de cessão de rede, a fiscalização considerou que são operações não tributadas, porque não há o destaque do imposto por parte da cedente da rede, mas... nós juntamos até precedentes de outros tribunais, são operações tributadas que, por uma conveniência arrecadatória, o convênio estabelece, né, na época o convênio 126, estabelece que o imposto vai ser recolhido na etapa final, mas a etapa final compreende também a etapa inicial da operação, em que há a cessão da rede, tanto que é uma operação tributada, né, se comprova isso, a meu ver, de forma bastante clara, quando no próprio convênio estabelece que se a cedente da rede não cumprir aquelas obrigações acessórias que demonstram a natureza do serviço, ela vai ser obrigada a recolher o ICMS na etapa da operação que ela mesma presta. Então, por ser uma operação em que há um mero diferimento do imposto, a recorrente entende que são operações tributadas sim e deveriam ser consideradas como tais no cálculo do CIAP. Em relação às operações de comodato, a recorrente sustenta até o posicionamento do STJ de que não há fato gerador do ICMS, então não são operações, são operações de empréstimo de mercadorias que são utilizados pelos clientes. Modems, antigamente tinha muito aparelho celular que era cedido em comodato,
e, por conta disso, elas não devem ser consideradas no cálculo do SIAP, porque elas continuam no ativo imobilizado da empresa. Há outras rubricas, mas são menos impactantes, e aí a recorrente só gostaria de trazer, reforçar esses 2 pontos, que, ao seu ver, são bastante claros, e, novamente, eu vi aqui que mandaram, né, mas eu estava falando, não consegui ver. Então, em relação à prejudicialidade, de novo, eu peço desculpas e, enfim, eu realmente não sabia dessa informação. Doutora Mayra, também... Desculpa, doutora Mayra... Foi ela... Isso, a doutora Renata que está presente. Há também o pedido de nulidade da decisão de primeira instância por falta de enfrentamento das questões trazidas pela recorrente. Mantém essa preliminar, doutora Renata? Sim, eu reitero o recurso, senhor presidente, eu só não... os pontos que são mais tranquilos, para não cansar o conselho também, né? Ok, doutora Renata. Obrigado. Processo e discussão, senhores. Senhor presidente... Pois não, doutor Matheus? Só uma observação bem rápida. Quanto ao acomodado sugerido pela doutora... Sugerido, não, requerido pela doutora Renata, eu acho que sim, também deve ser incluso, porque eu não me referia ao acomodado, me referia a brindes, aliás, as operações de remessa para beneficiamento, conserto e tal, mas não me referia a acomodado. Acomodado também deve sim ser excluído dessa relação. É só esse aditamento à manifestação anterior. É isso, senhor presidente. Ok, doutor Matheus. Doutora Helena Gomes, com a palavra. Senhores, bom dia mais uma vez. Não, é que eu acho importante que, para que a gente aprecie esses argumentos da parte, especialmente quanto à nulidade, por ausência de apreciação dos seus argumentos, eu acho importante que a gente analise aqui o teor a conclusão, até para não me alastecer muito, a conclusão aqui, porque o perito, ele faz uma síntese muito bem formalizada aqui do que foi analisado, do que foi excluído, do que foi incluído e por qual motivo, né? Então, assim, se os senhores quiserem acompanhar aí nas informações do auto de infração, nas páginas 208, o perito dele analisa todos os quesitos do encaminhamento e aí ele faz uma conclusão onde ele vai item por item. E aí a gente vai, é importante observar para ver aqui que existem coisas que já foram apreciadas, né? Alguns argumentos aqui. Então, eu não quero ser enfadonha, mas eu vou fazer uma breve leitura rápida dessa conclusão aqui do laudo pericial. Após análise, foram feitos os seguintes ajustes no levantamento fiscal. Foram acrescidas ao numerador do coeficiente de crédito, base de cálculo, as seções de meio foram acrescidas. No numerador do coeficiente de crédito, o que ele fala sobre as seções de meio? Lá na análise da perícia, incide ICMS sobre seção dos meios de rede, apenas sobre os serviços. Portanto, ela acrescentou o valor desse serviço no numerador do SIAP. Foram excluídas do coeficiente as operações de remessa interna para depósito fechado e armazém geral, e as remessas em comodato, que se encontram fora do campo de incidência do ICMS. Então, remessa em comodato já foram excluídas. Foram excluídas as transferências internas do coeficiente de crédito, sendo o valor tal do denominador e o valor tal do numerador. Foram acrescidos ao saldo acumulado mensal de créditos os expurgos realizados pelo agente fiscal. E aqui ela faz bem sucintamente. Aí ela diz assim, que no que diz respeito ao saldo acumulado de crédito de 2009, que permaneceu com valor de 14 milhões, confirmados os saldos de crédito até o presente momento, as remessas interestaduais para conserto e reparo, que se mantiveram no cálculo coeficiente, porque se encontram no campo de incidência.
a parte dos brindes e as chamadas originárias de pré-pagos que não foram acrescidas no numerador do coeficiente do crédito, porque já considerados na ação fiscal. Não houve lançamento no CFOP 6905, remessa para depósito armazém geral, e nem remessa interna para conserto ou reparo. Então, assim, essa questão do remessa para conserto ou reparo, e brindes, e essas operações de cessão, tudo isso aí já foi analisado pela perícia. Então, assim, o que eu acho que a gente vai discutir aqui é se esse entendimento da perícia sobre essa cessão e sobre essas remessas para conserto e reparo e essas operações de brinde, se a gente vai manter esse entendimento da perícia ou não, né? Porque eu acho assim, eles já foram apreciados. Eu posso estar equivocada. É possível que a gente tenha um entendimento hoje de que essas operações com cessão, ou operações com comodato, ou essas operações de remessa para conserto, o nosso entendimento hoje possa ser diferente do entendimento da Câmara e da perícia à época da análise, né, para modificar essa conclusão do laudo pericial. São os pontos aqui trazidos pelo consultor, não é isso? E, basicamente, ele sugere ou não. Doutor Carlos César Pierre, com a palavra. Obrigado, presidente. Desculpe, eu acho que eu me perdi um pouco. Essa perícia foi feita antes do julgamento de primeiro grau? Sim, foi feita antes do pontos julgamento. Destacados já foram apreciados pelo julgador de primeiro foi grau? Foi o próprio julgador de primeiro grau, doutor Pierre, que encaminhou para a perícia. Não sei, mas ele fez essas avaliações com a exclusão e inclusões sugeridas no parecer, o fiscal fez isso. Ele avaliou, mas ele fez as inclusões e exclusões de acordo com o parecer? Não. Não. O parecer é posterior, muito posterior. A perícia foi antes do julgamento singular, doutor. Tudo bem, mas ele analisou, mas não fez exclusão e inclusão, ele só fez análise. O perito fez exclusão. Aí o fiscal fez, mas desses pontos? Sim. Certo. Então, e o julgador de primeiro grau acatou? Sim. Por que o parecer está sugerindo nova modificação, se já foi acatado? Porque eu entendi, me permita, senhor presidente, que o perito, na época, ele tomou uma decisão assim, ó, por exemplo, com relação à remessa para conserto e reparo. O perito permaneceu no cálculo do coeficiente, e o perito deixou remessa para conserto e reparo no cálculo do coeficiente, porque no entendimento, à época, era uma operação que tinha, segundo o perito, incidência, certo? A Procuradoria se manifesta pela exclusão. Isso, aí agora a Procuradoria, o parecerista, está se manifestando no sentido de excluir esse item. Então, por isso que eu digo assim, todos esses quesitos, eles já foram apreciados pela perícia, mas hoje a gente vai ter que decidir se a gente vai manter o mesmo entendimento da perícia, que foi o entendimento do julgador singular, ou se a gente vai modificar alguma coisa com relação à inclusão ou exclusão desses itens aí que estão. Entendeu? Doutor PR, esclarecido? Quer acrescentar mais alguma coisa? Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, entendimento da perícia, do perito, ele está ali para fazer a perícia de acordo com o entendimento do julgador, quem define ou não o julgador. Então, o julgador de primeiro grau foi que tomou a decisão, nós temos que decidir se ele estava correto ou não. Eu me acosto ao parecer. Então, eu entendo, sim, pela realização de nova perícia. O entendimento do perito, sim, ele não deve tecer considerações ou julgar o caso, né? Ele faz de acordo com o que nós entendemos. Eu entendo, sim, pela realização de nova perícia, nos termos do parecer. Bem entendimento. Aí o perito vai, inclui ou exclui novamente. É isso, senhor, só isso. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, doutor Falcão.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o doutor Pierre tocou no assunto aí, se foi feito conforme a julgadora pediu. Hoje, né? Hoje nós estamos cientes de que, quando, ao deferir a perícia, apresente os quesitos do perito, né? No passado, esse auto é muito antigo, né? Não havia muito essa preocupação, mandava mais olhar, e foi o que aconteceu nesse aqui. Quando a julgadora foi pedir a perícia, ela não disse especificamente do que deveria ser feito, especificamente, olha, verificar isso ou aquilo. Não foi assim. Ela pede dessa forma. Vamos lá, vou ler exatamente como é que ela pede. Possibilitar o melhor convencimento, peço, portanto, a fim de possibilitar o melhor convencimento dos fatos alegados, diligência para verificação da veracidade das afirmações feitas pela impugnante, de possíveis equívocos cometidos pelo agente fiscal na metodologia aplicada para a apuração do crédito e que foram acima citadas. Aí. Depois, a apreciação das afirmações da impugnante na hipótese de comprovação, que se realiza a devida correção. E prestar outras informações. Ou seja, não foi em ponto específico. Foi que o julgador fez um trabalho gigante da perícia, e a perícia foi e fez as formas, ela relatava cada, inclusive, colocado lá, né, as coisinhas, para mostrar que era o que o contribuinte estava alegando. E, em cima daquilo, ele fazia a correção e mostra o quanto excluía daqui as alegações da defesa, quanto à possível influência dos processos tais, sobre o saldo acumulado de créditos em 31 de dezembro de 2019. Aí ele mostra, né? Isso aqui não teve interferência. Eu também entendo que não teve, porque o ativo permanente, quando ele recebe aqueles créditos, ele tem que, em vez de lançar o valor total, tem que ver aquelas apurações daquele período do mês, não tem nada a ver com o crédito anterior. Então, aqui tá. Quantas sessões de rede? Resposta, ele levou em consideração, né? E mandou excluir lá o valor. Quantas remessas incomodado? Levou em consideração. Vou já me aproximar de onde é que interessa mais. Quantas transferências internas que não deveriam ser equiparadas à saída definitiva? Deu a resposta, fez o levantamento. Quanto cartões, telefones pré-pagos? Vamos lá. Certo? E também quanto, o principal que eu queria encontrar eram os brindes, né, que está trazendo agora. Pronto. Quanto à parte das operações com brindes ou doações consideradas isentas ou não tributadas pelos agentes fiscais. Ele coloca os argumentos dele, não vejo nenhuma demonstração excluindo nada. Certo? Excluindo nada. E, no total, ele apresentou que esse crédito foi de R$ 2.872.819,62. Certo? Eu não vi o percentual, mas em relação ao, diminuiu bastante em relação ao lançado na inflação, que foi de R$ 4.172.142,95, né? Se não tivesse os quebrados aí, os 800 mil, seria 50%, mas não, é de 472 para 2.872, diminuiu bastante. Então, o processo é emitido o parecer, né? O contribuinte contesta o laudo, faz os argumentos dele, e no parecer, o parecer vem, faz as considerações e diz dessa forma. Das operações com brinde ou doações, atividades tributadas pelo ICMS devem integrar o cálculo SIAP, devem ser incluídas no numerador e no denominador da equação, vez que são tributadas. Esse aqui é o argumento, né? Dele. Verificar se as operações de transferência de mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária, as operações tributadas foram efetivamente incluídas no numerador da operação. E operações realizadas pela recorrente sem débito do imposto, retorno e conserto de equipamento. Está trazendo isso daí.
saída de natureza transitória, de que não há circulação jurídica, deve ser excluídas do denominador da equação, uma vez que no total das operações devem estar apenas nas saídas definitivas. Né? Aqui diz que vai e volta, não tem a circulação jurídica, então deve ser excluída do denominador. São 3 pontos que está trazendo diversos. Brinde lá, já viu, lá na perícia, o brinde não excluiu nada. Já que ele está sugerindo que devem ser incluídas os brindes no numerador e no denominador da equação. Então, essas situações, senhor presidente. Senhor Mais algum presidente, ponto, doutor William? Pela ordem, doutor Pierre e doutora Helena. Doutor Pierre. Eu cedo a minha preferência para a doutora Helena, que sempre terá preferência. Pronto, doutora Helena. obrigada. Eu tenho que seguir aqui o regimento. Doutora Helena com a palavra. Não, só para objetivar. O parecer pede para que volte para a perícia, para que seja feita alterações nessas operações. Comodato, remete para conserto e operações com brinde, não é isso? Ok. Quando a gente... Sim. Vamos ver aqui para a gente objetivar bem. Ó, no laudo pericial, operações com brindes ou doações, o que o perito disse e fez? Correto procedimento fiscal que considerou tributadas apenas os valores lançados pelo contribuinte na coluna base de cálculo e não tributados os lançados nas colunas isentas e outros da GEF. A base de cálculo correspondente ao nosso fiscal de saídas emitido com débito do imposto por ocasião de entrada de mercadoria no estabelecimento, ao passo que isentas as outras representam a saída dos brindes com destaque do imposto apenas para crédito destinatário, visto que o imposto já foi debitado anteriormente, não havendo, portanto, ajuste a se fazer no coeficiente de crédito por esse motivo. Então, o que a gente tem que decidir aqui? Nós vamos alterar esse entendimento da perícia com relação aos brindes? Ele não fez nenhum ajuste porque ele entendeu que o procedimento utilizado pela fiscalização foi correto. Doutora Helena, só para esclarecer, a sugestão do parecer envolve CFOPs, né, 5915 e 6915. Não sei se contempla essas operações com brindes, né? E aí, mais adiante, ele Sim, também com fala. brindes completa, senhor presidente. Pronto. Manda Ok. incluir, que a perícia não incluiu, ou entender que são tributados. E a Procuradoria se manifestou nesse sentido também. De excluir. De incluir. Pois é, então, assim, doutor Matheus, elas já estavam incluídas, não? Não, E o perito não fez nenhuma alteração. Mas porque não foi considerado. É porque o agente fiscal não considerou esses valores no seu levantamento. Aí o agente fiscal disse, o perito disse, não, eu não vou incluir. Tá certo, porque não são tributados. Entendimento da Procuradoria é tributado. Entendimento da Procuradoria, comodato e doação deve ser excluído. Entendimento da Procuradoria, qual foi outra? Substituição tributária, transferência, deve ser incluído, porque são tributados. A única diferença da manifestação da consultoria é que a consultoria não considerou os brindes não, o comodato. Mas aí a doutora Helena disse que não, mas comodato já foi considerado. Se comodato já foi considerado pela perícia originária como não incidência, então não tem que fazer nenhuma alteração em comodato. Tá? Mas me parece que não. Comodato foi considerado como tributado, razão porque foi incluído, e a Procuradoria entende que deva ser excluído. É só essa questão de inclusão e exclusão que acaba confundindo um pouco, mas para mim está muito claro. Tá? Doutor Matheus. Vamos ver aqui, comodato. Desculpa, doutor Saulo, só respondendo aí essa questão que o doutor Matheus falou sobre essa dúvida de comodato. Aqui o item ponto 3 do laudo pericial. Quantas remessas em comodato, conserto, reparo, ainda remessa armazém fechado? Aí, de acordo com a legislação, operações de remessa em comodato, remessa interna para depósito fechado, estão fora do campo de incidência do imposto. Motivo, porque nesse trabalho pericial exclui-se do cálculo do coeficiente de crédito os valores lançados a título CFOP 5908, 6908, remessa em comodato. Então, foram excluídas essas operações de comodato. Então tá certo, se já foram excluídos, não tem o que fazer. Isso, então não...
Então, seria só as remessas para conserto e as operações com brinde, é? Ou seja, Transferências de por acordo com o que substituição está no tributária. parecer, né, doutor Matheus? É isso, pronto. De acordo com o que está no parecer. Pela ordem, doutor Pierre. Eu acho que agora não há muito mais o que debater, não. O perito ele tem a opinião dele e ele exerceu a sua opinião porque o julgador de primeiro grau delegou essa competência, né? Esclareça o que entende, né? E depois o julgador aderiu totalmente ao que ele entende. Mas nós não estamos vinculados ao entendimento da perícia, né? Então nós podemos ter nosso entendimento, eu entendo assim na forma da manifestação oral da Procuradoria e do parecer, para encaminhamento do novo perícia, para as inclusões e exclusões ainda necessárias. É só isso, não tem muita... Ok, doutor Só isso. Saulo. Doutor Saulo com a palavra. Doutor Matheus, só para eu compreender a sua manifestação, diante dos esclarecimentos que foram feitos pela doutora Helena, o senhor aderiu integralmente ao parecer da Procuradoria? Da Sim, consultoria? da consultoria, isso. Exatamente, É isso. perfeito. Pronto, é isso. Tudo bem. Mais alguma discussão, senhores? Só uma questão de ordem. A parte, tem um pedido da parte, o recurso, essa questão do auto de infração 2012-02210 é já esclarecido, foi julgado dia 12 de novembro de 2021, julgado procedente pela segunda Câmara, em que trouxe, né, como uma prejudicialidade a questão de saldo credor, que poderia reduzir e impactar nesse processo que está em discussão. Doutor Saulo, com relação a essa matéria, já com a informação de que o processo foi julgado na segunda instância procedente. Se houver algum prejuízo, análise, Doutor julgamento do Pierre, processo. quer fazer uma Doutor Pierre. manifestação? Desculpe, presidente, antes tarde do que nunca, né? O processo transitou em julgado? Não, né? Houve a Aqui nós temos decisão uma da questão segunda interessante, porque que vai impactar, vai. Nós já tivemos uma decisão de primeiro grau parcial procedente. Eu não sei o teor dessa segunda decisão aí, certo? Nós temos uma discussão na Câmara Superior com relação ao comodato ainda e tal, né? Eu não sei como é que foi essa decisão da segunda Câmara, creio ser, certo? Nos mesmos teores desse aqui, nós estamos encaminhando pela parcial procedente, apenas anos diversos, deve ser isso, né? Sim. Bom, se for esse o caso, certo? Existe uma grande possibilidade na Câmara Superior dela ter, sim, um provimento, até porque nós estamos encaminhando pela parcial procedência, até em maior extensão que o julgamento de primeiro grau. Se for a mesma matéria discutida do outro auto, só que... Na verdade, doutor Pierre, esse processo ainda vai para a perícia, né? Sim, mas já tem uma parte parcial procedência decidida em primeiro grau que nós já acatamos, estamos mandando a precedência para ver se aumenta. Sem dúvida. Não é isso? Então, sim, o outro está se julgando totalmente procedente, creio que seja a mesma matéria. Possivelmente, deve ter tido também uma perícia, eu não sei, mas vai para a Câmara Superior. Se tivesse a questão do comodato, o comodato está sendo muito discutido na Câmara Superior, pelo menos esse ano já foi algumas vezes, né? Então, ele vai ter repercussão, sim. Aí nós temos que dar uma pensada, porque acaba tendo repercussão, sim, porque esse crédito indevidamente aproveitado, ele vai para o total, né? E ele ainda vai para a conta gráfica. Então, o que vai acumular do ano anterior, ele influencia, sim. No presente momento, a informação que nós temos é essa. Houve um julgamento, não sabemos a consequência, se vai entrar recurso. Pois é, mas nós tivemos um parcial procedente e um procedente. Mas, de qualquer forma, esse processo retornará, doutor Pierre. Ao retornar, aí sim, talvez já tenha essa decisão final do processo. Certo, que nós vamos encaminhar para a perícia, né? Pelo menos esse é o sentimento. Certo. Não estamos julgando em definitivo. Ok. É porque eu pensei que a gente já fosse apreciar essa questão agora. Apenas destacando que não há nenhum prejuízo, nesse exato momento, desse processo ter sido julgado, analisado por outra Câmara. Certo, eu estou dizendo assim, só para não deixar claro que nós não estamos apreciando essa questão, porque a empresa sugeriu... Que não há nenhum prejuízo, e que não houve prejuízo, né? Com relação à nulidade da decisão de primeira instância, doutor Saulo. O senhor é favorável à nulidade? Não, eu entendo que não há nulidade em relação à decisão de primeira instância. Eu estou fazendo destaque aqui, porque houve um pedido formal e a doutora Renata destacou que é aquilo que consta no seu recurso.
As outras, acredito que não há nenhuma outra preliminar, né? E com relação ao pedido de perícia, doutor Saulo? Eu sigo na íntegra o parecer da assessoria processual tributária, que foi aí corroborado e chancelado pelo procurador do Estado. Conhecimento do recurso ordinário para que seja encaminhado o processo para a perícia e a aferição dos pontos que foram destacados pelo parecer da assessoria processual tributária. Eu pergunto, indago, se algum voto em sentido contrário à decisão tomada por esta Câmara, de acordo com o voto do relator. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, afasta preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância por falta de enfrentamento das questões trazidas pelo recorrente, conforme o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, e resolve converter o curso do processo de redação de perícia para a exclusão ou inclusão dos itens elencados, indicados aqui pela Célula de Consultoria, pelo parecer da consultoria, que envolve brindes, doações e operações também de simples remessa, retorno e conserto de equipamento. Esta decisão, doutora Renata, esse processo vai ser encaminhado à perícia e, posteriormente, a empresa será intimada para, se querendo, apresentar assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. Agradeço a sua participação. Obrigada. Mais uma vez, desculpa, estou bastante envergonhada. Não, de forma alguma. Mas isso não pode acontecer, mas realmente não tenho nem justificativa, não, só um pedido de desculpas mesmo. Até logo, até a próxima oportunidade, um bom Natal, um bom Ano Novo. Obrigada para todos vocês. Saúde, doutora, para sua filha. Sim, obrigada. Saúde. Um abraço, felicidade. Senhores, temos o último processo da pauta, da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, processo da Max Frios Imóveis e Armazém Frigoríficos Limitada. Processo de número 2073-2012, auto de infração 2012, 04356, Max Frio, e aqui no caso, recorrente Max Frio, e também a célula de julgamento, que é uma indicação de parcial procedência aqui pelo julgamento singular. Conselheiro relator doutor Saulo, que já passo a palavra. Obrigado, doutor Manuel Marcelo, pela gentileza. Retorno aqui com a manifestação em sede de relatoria para relatar o seguinte processo. Recorrente Max Frio Armazéns Frigorífico, LTDA, e célula de julgamento de primeira instância, recorrido ambos. Processo número 1-2073-2012, auto de infração 1-2012-043-565. Trata-se o presente auto de infração da acusação de aquisição de mercadoria sem documento fiscal, omissão de entradas, infração detectada através da análise de livros e documentos fiscais, no exercício de 2008. No montante de R$ 1.854.559,81. Tal fato, de acordo com o agente do fisco, infringiu o artigo 139 do Decreto 24.569, com a penalidade prevista no artigo 123, inciso 3A, da Lei 12.670. Imperios dizer que foi realizada uma perícia, as folhas 50 dos autos, com a seguinte conclusão: a análise pericial foi acompanhada pelo citado assistente técnico, que apresentou uma planilha onde relaciona 19 notas fiscais de entradas não contempladas no levantamento do fiscal. A perícia, tomando por base o levantamento quantitativo de estoques do fiscal, período 2008, e após examinar os 19 documentos fiscais elencados pelo assistente, constatou que apenas a nota fiscal de entrada número 5920, no valor de R$ 3.800, foi lançada na DIEF, quanto às demais notas relacionadas não foram incluídas pela perícia, visto que não consta o registro das mesmas DIEFs no período 2008. Ao final, foi refeito o levantamento do autuante, considerando a nota fiscal de entrada número 5920, no valor de R$ 13.800, declarada na DIEF do Estado período,
resultando ainda na omissão de entradas no montante de R$ 1.840.759. O julgador singular, as folhas 75, proferiu decisão pela parcial procedência do lançamento, tendo em vista que a perícia constatou a necessidade de redução do montante do crédito tributário, da apresentação pelo contribuinte de notas fiscais de entradas de mercadorias que não haviam sido incluídos no levantamento realizado pelo autuante. Decisão amparada nos artigos 139, 827, 874, 877 do Decreto 24.569. Aplicação da penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670. Posteriormente, a autuada interpôs recurso ordinário ao Conselho de Recurso Tributário, no qual aduziu, alega que a recorrente tem atividade exclusiva de depositária de mercadorias para terceiros e não efetua qualquer operação de compra e venda do produto. Alega cerceamento ao direito de defesa e falta de precisão e certeza do alegado ao presente feito, além de ensejar nulidade processual. Requer improcedência da ação fiscal, perda do objeto, ausência de penalidade na legislação tributária, específica a escrituração fiscal digital ao tempo de sua ocorrência. Considerando que a legislação tributária cearense, ao tempo do fato gerador elencado na notificação de 2008, não dispunha da penalidade quanto à sua exigência, relacionada à FD, passando a suprir a omissão pelo Poder Legislativo somente anos após. Alega ainda que todas as notas fiscais relacionadas no auto de infração estão devidamente escrituradas na contabilidade da recorrente, esse livro contábil diário, as folhas tais, circunstância obscurecida pelo autuante, cabendo a aplicação da penalidade do 126, parágrafo único, Lei 12.670. Em continuidade, observa-se que trata-se de aquisição de mercadoria sem documentação fiscal e etc. Conforme disposto nas informações complementares, sabe-se que o contribuinte está enquadrado no regime de recolhimento normal, no CNAE 5211.799, depósito de mercadorias para terceiros, não efetuando operações de compra e venda, indicando, portanto, que toda a mercadoria que recebe, tendo em quantidade como os valores têm que ser rigorosamente iguais àqueles que devolve saídas. Importa dizer que a apresentação fiscal se encontra absolutamente regular, visto que foi realizada pela autoridade competente, nos termos da assessoria processual, e não impedida. E ainda, conforme a assessoria processual, encontra-se devidamente munida de mandado de ação fiscal, a qual consta o motivo e período determinado, e que coaduna com a acusação constante no auto de infração. Também consta nesta ação o termo de início de fiscalização, número 2012-08807, com a devida ciência, tendo sido respeitado o prazo para o seu atendimento, e ciência da lavratura do auto de infração, e obedecido o prazo para recolhimento do crédito tributário ou apresentação de impugnação e recurso. Ademais, cumpre salientar que não houve cerceamento do direito de defesa, respeitando-se, pois, os princípios do contraditório e da ampla defesa, e derrubando os argumentos apresentados no recurso ordinário. Verifica-se que houve preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 33 do decreto, tornando o auto de infração absolutamente válido. Acha-se conveniente analisar os argumentos apontados pelo autuado em sede de defesa. Quanto à solicitação de reenquadramento de penalidade, para a disposta no artigo 126, parágrafo único da legislação, não há como prevalecer, segundo o parecer da assessoria, uma vez que se trata o caso de omissão de entradas, isto é, falta de emissão de documentos fiscais de entradas. Não há como tais documentos estarem escriturados. Deste modo, ainda conforme o parecer da assessoria, o direito tributário reger-se-ia pelo princípio da legalidade. E existe norma regulando a existência de emissão da norma fiscal na operação de compra de mercadoria, de modo que deveria o contribuinte observar tal comando, cumprindo o disciplinado no artigo 139 do Decreto 24.569. Como foi inobservado, segundo o parecer, o contribuinte ficaria sujeito à penalidade visada no artigo 126 da Lei 12.670.
Por fim, conclui o parecer, diante do exposto, opina-se que seja mantida a decisão condenatória pela parcial procedência do auto de infração, proferida na instância singular. Conhecimento do reexame necessário e recurso ordinário, negar-lhes provimento para que se mantenha a decisão singular pela parcial procedência do feito. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Saulo. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, doutor Saulo. Claro e objetivo relato, muito bem. Bem, e também acho que a solução para o caso é rápida. Trata-se de uma fiscalização de uma empresa cujo objetivo é a guarda de mercadoria de terceiro, depósito, armazém geral, né? Armazém geral. E essas operações com armazém geral, tanto a remessa quanto o retorno, não são tributadas. Ocorre que, ao fazer a fiscalização, verificou que havia omissão de entradas. Quer dizer, a empresa havia devolvido mercadorias recebidas para armazenagem em quantidade muito superior àquelas que havia dado entrada. Feita a perícia e tal, não sei o quê, identificou-se que o valor, considerando as notas fiscais, etc., e tal, o valor não era aquele valor... chegou-se a um valor final de 1.800.000. E a consultoria, ao observar, analisar melhor, disse, não, mas ainda de ser considerada tais notas fiscais no valor de tanto, o que reduz a omissão apontada para 800, deixa eu precisar aqui, para 800, me permita só um minutinho, para... ser deduzida apurada, fazendo um novo valor de 962.000. Porque as notas fiscais, não tem o contribuinte lançado as 17 notas fiscais na ADF, as notas fiscais do mês de janeiro, aí ela vai enumerando, na consultoria, vai enumerando, no montante de 878.000, tais documentos demonstram que houve a aquisição, na verdade, não é a aquisição de mercadoria, é o recebimento de mercadorias por notas fiscais, portanto, deve ser deduzido esse valor. Então, senhor presidente, sem mais delongas, me parece que, primeiro, sendo operações não tributárias, armazém geral e remessa, não há que se cobrar ICMS, corretamente fez o agente fiscal. Segundo ponto, desse levantamento, com as deduções devidas, chega-se àquele valor de 962.000, que é apontado pela consultoria. Não há como ser aplicado o artigo 126, parágrafo único, porque tais notas fiscais não foram escrituradas na escrita fiscal. Essas notas fiscais foram escrituradas na contabilidade, etc. E foi exatamente por isso que pela falta de escrituração que foi identificada a omissão daquela diferença. Aliás, a falta de escrituração não, foram consideradas, ainda que lançadas na contabilidade. A diferença foi que não foi verificado, para o valor de 962.000 não há entrada, não há nota fiscal. E como não há nota fiscal, há que sim, então, aplicar a sanção não do parágrafo 1 do artigo 126, mas o caput do artigo 126, operações não tributadas, a penalidade é de 10%. E é nesse sentido, sem mais delongas, senhor presidente, que a Procuradoria se manifesta pela parcial procedência, considerando o montante final de 962.000. É isso. Obrigado, doutor Matheus. E aí a consultoria e o julgamento aplicando o 126, né? Diferentemente do lançamento, 132A. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Só um esclarecimento, presidente. O parecer dá parcial provimento em maior extensão, é isso? 126. Não, é porque ele exclui outras notas, além ele exclui do lançamento algumas, ou não, ele mantém integralmente o julgamento de primeiro grau. Eu tinha entendido pela manifestação da Procuradoria que o parecer dava parcial provimento em maior extensão, não? Estou equivocado? Doutor Saulo, tem como... Não, explicar, presidente. O parecer, ele reduz ainda mais o valor do julgador singular. Apesar de que, na conclusão,
a consultoria não foi muito clara na sua conclusão, mas quando você analisa no item na página 117, ou 17 do parecer, aí você vê, como explicado no julgamento de primeira instância, com base na planilha apresentada pelo autuado, apontando 19 notas fiscais de entradas, que não haviam sido incluídas no levantamento fiscal, conclui-se que, apesar do trabalho pericial realizado, somente ter incluído no levantamento a nota fiscal número tal, verifica que, apesar do contribuinte não ter lançado 17 notas fiscais, e ela, a parecerista, numera essas notas fiscais, no montante de 878 mil, tais documentos demonstram que houve, sim, o recebimento. Ele fala em aquisição, mas não é requisição. É o recebimento de mercadoria cobertada por nota fiscal, que não foram consideradas no levantamento pericial. Aí ela considera, e ao considerar essas notas fiscais, perfaz um novo valor, que não era de 1 milhão e pouco, mas sim de 962.690. Sobre esse valor, deverá, então, ser aplicado o percentual de 10%. É isso, apesar, como eu disse, não, na sua conclusão, a consultoria não deixa isso muito claro lá na parte final, porque ela não especifica. Mas quando ela bota o crédito tributário, ela bota menor do que o julgador de primeiro grau, não é isso? Sim, de 962. Então ela dá parcial provimento e mal Parcial provimento, isso. Acompanha. Doutor Matheus, praticamente acho que é o mesmo valor, 962, 690. Bom, de qualquer forma, parcial procedente de acordo com o parecer, né? Ou seja, a gente, na realidade, nega o provimento ao reexame, não, dá parcial provimento tudo, né? Maior extensão, não é isso? Isso, dá parcial provimento, não é que a diferença seja pequena, presidente, mas ainda assim né? deve ser considerado. Eu fiquei curioso e fui até investigar aqui os cálculos, né? Processo em discussão, senhores. Alguma discussão, ser travada, tratada? Doutor Saulo, alguma preliminar trazida pela parte? Não identifiquei. Uma nulidade por cessamento de direito de defesa, né? Por falta de clareza no recurso ordinário. Como o senhor vota? O Saulo? O microfone estava desligado, senhor presidente. Ok. Pronto, aqui no item 2 tem aqui uma preliminar de falta, acessamento ao direito de defesa, falta de precisão e certeza do alegado ao presente feito lhe seja nulidade processual. Quanto a este ponto, antecipo que afasto essa preliminar levantada pela parte. Algum voto em sentido contrário, senhores? Com relação ao mérito? Em relação ao mérito, senhor presidente, eu acompanho a conclusão que foi destacada pela assessoria processual tributária, no sentido da parcial procedência do auto de infração proferida na instância singular, com a aplicação da penalidade do 126 caput, Lei 2.670, na extensão que lhe foi conferida pela Procuradoria-Geral do Estado. Algum voto em sentido contrário, senhores? Esta Câmara, por decisão unânime, conhece do reexame, né, e do recurso ordinário, negar provimento ao reexame, né, mesmo com parcial procedência, e dar parcial procedência ao recurso ordinário, afastar a preliminar nulidade para julgar parcial procedente, conforme parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, confirmado em sessão pela douta Procuradoria. Assuntos gerais, senhores. Algum assunto a ser tratado nesta sessão de julgamento? Não havendo, lembro os senhores que amanhã, nossa 45ª sessão ordinária, do dia 9 de dezembro, temos 5 processos da Ultralimpo Empreendimentos Serviços Limitados. Dr. Carlos César Quadros Pierre tem 3 processos da sua relatoria, os 3 primeiros processos, e o doutor Pedro Jorge, os 2 últimos processos da pauta. Amanhã, o doutor Fernando estará presente, não é, doutor Saulo? Pela agenda aqui que foi passada. Então, já desejo um bom dia a todos. Tem o da Mônica, né, presidente?
houve uma mudança, doutora Helena, na fala. Desculpa. Pois não, doutor Pierre? Não era só para dizer que eu ganhei esse presente. A doutora Mônica ela vai ter que se ausentar em determinado momento da sessão e não sabemos, né, exatamente qual momento. Então, fizemos a redistribuição, é a mesma matéria, omissão de entrada, o doutor Pierre vai fazer o relato de um mesmo processo, apenas diferenciando o ano. Então, não há nenhum prejuízo, também não há nenhuma sobrecarga do doutor Pierre, né? Quantitativo sim, mas é a mesma matéria. O esforço para estudar um está no outro também. Então, eu agradeço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã, presidente. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. assim que acabar a gravação. Fazer uma pergunta assim que acabar a gravação. Ainda tá Até gravando. amanhã. Até amanhã. Está gravando.